Gente, eu não sei se todos aqui me conhecem, eu sou Adriana, sou nutricionista. Já há algum tempo eu me especializei somente no público de gestantes e um pouquinho mais de tempo para cá eu me especializei um pouquinho mais só em fertilização, que não é o caso de vocês aqui, né? Então a gente hoje vai tratar um pouco mais da parte de gestação. Eu trouxe para vocês 3 assuntos que infelizmente são os atendimentos que eu mais recebo encaminhado pelos obstetras, que acabam, né, deixando aí um pouquinho a gestação de risco, né, até a data do nascimento, tá? É um assunto que a gente precisa falar, por isso que eu escolhi esses 3 assuntos para falar com vocês hoje, justamente pela demanda. Infelizmente, hoje, 80% das gestantes que eu acompanho são gestantes com diabetes gestacional. E a gente acaba tendo implicações muito importantes, tanto para o bebê, principalmente para a mãe depois, porque a gente tem a ideia de que abriu ali um diabetes gestacional na gravidez, depois que o neném nasce, está tudo resolvido. Infelizmente, isso não acontece. Tá? Então, a gente vai conversar aqui sobre esse assunto, é mais um bate-papo, então eu quero muito que vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? Não precisa ter vergonha nenhuma, pode perguntar mesmo, tá bom? Eu vou ter que ficar porque eu subindo e descendo para mim não vai dar muito certo, não. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, antes da gente falar sobre esse assunto do diabetes, é a importância do ganho de peso, porque aqui, gente, começa todo o histórico de situações que podem aparecer durante a gestação, tá? E por que vocês escutam do médico ou da médica, ou de mim, quem já foi a mim, ou de qualquer outra nutricionista que acompanhe vocês, a preocupação com o ganho de peso, o ganho de peso da gestação, porque a gente tem a ideia de que o ganho de peso da gestante é somente por conta do bebê, e a gente não tem só esse somente ganho do bebê. Nós temos várias coisas que impactam no ganho de peso de vocês, e contabilizando isso aqui tudo, o peso do bebê é quase o mínimo dessa conta toda, tá? Então, olha só, para vocês terem uma ideia da onde vem toda a preocupação com o ganho de peso. Quando a gente está gestante, no início da gestação, o que impacta ali no ganho de peso, né, de algumas gestantes, não são todas, está no desenvolvimento das mamas, tá, para poder iniciar ali um amadurecimento para a produção de leite, né? E a gente tem a parte do líquido amniótico, o útero vai começando a distender para poder acomodar ali as novas estruturas, placenta, líquido amniótico. Então a gente tem uma série de acessórios, que é o que a gente chama da gestação, só que cada acessório desse tem um peso dentro da gente. E é óbvio que quando a gente vai para a balança, esse peso vai aparecer ali direitinho, né, contabilizado, tá? Então tenham em mente que o peso do bebê é numa faixa de 2,5 kg a 3 kg para o nascimento. Existem bebês que ultrapassam esse peso? Existem. Aí a gente tem que olhar para algumas situações, diabetes gestacional, ou às vezes o fator genético familiar, que já são de famílias assim com estruturas maiores, então acaba que o bebezinho vem com essa genética também, mas tudo isso precisa ser visto, e também a alimentação dessa mãe, como é que está acontecendo, tá? E aí, para vocês terem uma ideia, né, daquela distribuição, eu trouxe para vocês aqui, dentro de um gráfico, para vocês acompanharem o seguinte: o peso do bebê com o peso de gordura da mãe, que se espera durante a gestação. Vocês têm um aumento de fluxo sanguíneo, produção, né, aumenta bastante em função de atender a necessidade dessa circulação da placenta para passar nutrientes para o bebê e também atender ali as necessidades da mãe, tá? Líquido amniótico, placenta, as mamas e o útero. Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia de que o ganho de peso da gestante
Não é somente de um bebê. Por isso a preocupação do médico quando vocês chegam lá e ganham 2,5 kg, 3 quilos em um mês, que acontece. E muito, tá? Passa aí, filha, por favor. E aí eu quero trazer para vocês assim, da onde que surge uma estimativa de ganho de peso para essa gestante? Toda gestante tem que ganhar o mesmo peso? Não. A história da gestante começa no momento em que ela ficou grávida. Então assim, eu fiquei grávida com sobrepeso, eu fiquei obesa, eu estou com baixo peso, ali começa a história dela. Então é dentro daquela história que está começando que a gente calcula qual é a estimativa de ganho de peso para aquela gestante, para que não traga impactos de intercorrências durante a gravidez toda, tá? Então aqui para vocês terem uma ideia de estimativa, por exemplo, a gente calcula, lógico que vocês não vão fazer isso, quem faz isso sou eu ou o médico, mas a gente tem uma conta que a gente faz no momento em que a gente recebe essa mulher que está ali grávida, né, no início da gestação, e a gente faz essa conta para saber em que momento que aquela gestante se enquadra. Se ela se enquadra na faixa de peso adequado, ou sobrepeso, ou obesidade, ou baixo peso. Dentro desse enquadramento, a gente tem a estimativa do ganho de peso dessa gestante durante a gravidez toda. Fica numa média, levando em conta do adequado ao sobrepeso, a gente tem ali uma média de 1,5 kg, estourando 1,6 kg por mês. Quando essa faixa vem para a obesidade, os riscos aumentam. Significa que o ganho de peso dessa gestante precisa ser menor, tá? Lógico que atendendo ali, acompanhando o ganho de peso do bebê também. E quando tem baixo peso, a gente tem uma outra preocupação, porque existe ali a possibilidade da restrição de crescimento desse bebê pela falta de nutrientes e da alimentação da mãe, tá? Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia que não existe uma conta do nada, tá? Quando o médico fala para vocês, olha, não pode passar desse peso, tá ganhando muito peso, é porque existe a contabilidade daquela imagem anterior que eu mostrei a vocês, tá? Dos acessórios que compõem a gestação e mais esse bebê, e também a condição que essa gestante se engravidou, tá? Pode pensar. E aí, por que eu comecei falando de ganho de peso? Porque hoje o maior fator de risco para o diabetes gestacional está no ganho de peso dessa gestante. São muitas mesmo, porque vocês não fazem ideia de gestante que eu recebo com o peso adequado ali no início da gestação e vira entre 25 e 30 semanas ela abre um diabetes gestacional porque ela ganhou 2,5 kg de um mês para o outro. Então, assim, a alimentação da mãe no primeiro trimestre não espera-se que ganhe peso, até porque a gente sabe que enjoa, vomita, não sobra nada e come de novo, bota para fora. Então, não se espera que ganhe peso no início da gravidez. Agora, do segundo trimestre para o terceiro trimestre até o final, todo o desenvolvimento desse bebê, inclusive as condições dessa gestação, depende exclusivamente da alimentação de vocês. Tá? E é onde a gente tem a abertura do diabetes gestacional, que eu hoje vou falar mais com vocês. Então, a gente tem alguns fatores de risco, tá? A idade da mulher, hoje a gente sabe que algumas mulheres estão deixando para terem filhos cada vez mais maduras, né? Eu tenho várias, inclusive, muitas gestantes de 42, 43 anos. A gente tem algumas implicações, né? Quanto mais idade da mulher. A questão do ganho do peso em que essa mulher engravidou. Então, se essa mulher engravidou com um sobrepeso, mas esse sobrepeso ele está mais para a faixa de obesidade ou ela está só na faixa de sobrepeso? Ainda assim, a gente anda pisando em ovos, porque o sobrepeso ele pode sim desencadear esse diabetes, tá? Quem tem já algumas patologias, por exemplo, ovário policístico, porque essa mulher com ovário policístico, ela tem resistência à insulina e toda gestante, querendo ou não, ela já fica grávida resistente à insulina. Porque a gente produz glicose para o bebê e para a mãe, só que não acompanha a produção de insulina. Então, toda gestante já tem um pezinho quase no diabetes gestacional, que eu costumo falar assim, porque fica mais fácil de se entender, tá? Histórico familiar, então se mãe
mãe do pai, mãe da mãe, né? Mãe da gestante, apresentou um diabetes gestacional na gravidez, aumenta esse fator de risco para essa gestante. Cadê? Tá. Histórico familiar, já falei. Se por um acaso essa mãe é uma segunda gestação e ela teve um diabetes gestacional ou ela chegou próximo do diabetes, não abriu, né, a condição de diabetes, mas ela ficou no controle glicêmico ali pelo médico o tempo inteiro durante a gravidez, aumenta essa possibilidade também. Então, gente, assim, entenda uma coisa, diabetes gestacional, a gestante já acorda com o pé com ela. A gente facilita muito quando a gente tem essas condições e mais a questão alimentar que influencia bastante, tá? Esses daqui são alguns fatores de risco. Agora eu vou mostrar para vocês que a gente tem duas situações que acontecem. Implicações para a mãe e implicações para o bebê também. Para a mãe, o que a gente pode ter abrindo um diabetes gestacional ou chegando próximo ali de um controle glicêmico que não esteja acontecendo de forma adequada, tá? Infelizmente, a gente tem um rompimento, né, da bolsa e o neném acaba nascendo antes da data prevista. A gente tem algumas implicações de parto prematuro, né? A gente pode o risco de abrir uma pré-eclâmpsia, que também diabetes e pré-eclâmpsia, gente, andam de mão dadas. Quando uma aparece, a outra quase vem junto praticamente, tá? O risco do diabetes tipo 2, eu tenho até particularmente uma gestante que hoje eu estou acompanhando ela pela segunda gravidez e ela abriu o diabetes da primeira gestação dela, tá? Não teve, graças a Deus, a gente conseguiu controlar, ela levou até o final. Teve o segundo bebê, porém, depois do nascimento, ela realmente ficou diabetes tipo 2. Isso porque o controle precisa ser bem rigoroso, tá? Existe uma estimativa de artigos científicos que coloca o seguinte, que toda gestante que abre um diabetes gestacional e que não teve um devido acompanhamento de controle, ela pode se tornar diabética em até 10 anos. Então, assim, precisa ter muito cuidado, porque a gestação, ela mexe com o metabolismo muito grande da mulher. Então, coisas que às vezes estavam escondidas, né, e que às vezes poderiam não acontecer, a gravidez, por ela mexer com muita coisa, ela acabou despertando o gigante que estava adormecido, vamos dizer assim. E aí a gente tem a possibilidade de realmente ficar com o diabetes aí acompanhando para o resto da vida, tá? E também no futuro, né, como eu contei agora dessa gestante, a gente já está em início de controle, porque quando eu recebi essa gestante da primeira gravidez, ela já me conheceu avançada, mais na metade da gestação, então a gente teve aí um pouco tempo para conseguir controlar muita coisa, mas agora ela descobriu a gravidez e a gente já está começando a controlar desde agora. Então acredito que a gente vai ter mais sucesso dessa vez, tá? Pode passar. E aí, para o bebê, depois vocês vão poder ouvir falar um pouco melhor, duas pessoas aqui que acompanham muito bebês pós-nascimento. Uma é a Cristina, que é enfermeira obstétrica, e a Érica, enquanto consultora de amamentação, porque elas atendem os bebês de vocês, né? E a Cristina, ela até recebe, porque ela participa do momento do parto, e ela vivencia muito bem certas situações como essas daqui, tá? Então, o bebê, ele pode apresentar dificuldade respiratória, necessitando aí daquele suporte de UTI, né, e tudo mais, tá? Até pelo fato de fazer hipoglicemia, então existe uma condição muito séria para isso. Essa criança, ela tem um risco de obesidade na primeira infância e na segunda infância, tá? Porque ela passou por um descontrole metabólico desde a vida intrauterina. Então, assim, a gente tem que pensar que quando esse bebezinho está na barriga, a gente está escrevendo o livro dessa criança. Essa criança não vem com o livrinho em branco, né? Como a gente escuta, ah, não, a história começa depois. Não, a história começa na barriga. A gente é que planta como é que vai ser a vida dessa criança depois, tá? Risco de problemas cardíacos, porque é uma descompensação metabólica, então todo o metabolismo também faz parte, acompanha toda a parte cardiovascular.
E no pós-nascimento, o índice de crianças que fazem icterícia, necessitando também de um suporte pós-natal. Então, assim, as implicações de diabetes gestacional, ela, infelizmente, levando em conta que essa mulher não tem um histórico já de ser diabética, né, propriamente dita, ela é totalmente relacionada à alimentação da gestante. Tá? Então, assim, tenham em mente o quanto é importante a gente, né, ter aquele controle alimentar. Então, assim, eu não posso comer mais nada? Não, gente, você pode comer, mas acontece que a gente tem que entender que não existe somente uma pizza na vida, né? Existem outras coisas e que você pode modular a frequência dessas coisas que a gente gosta, que eu também gosto, entendeu? Mas que não tragam risco para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí, como que a gente previne isso tudo, né? Atividade física é importante, tá? Porque ajuda a modular todo esse metabolismo aí que vem fervoroso durante a gestação. Obviamente, o controle alimentar, né? Em excessos industrializados, porque a gente tem muito conservante. Esses conservantes são à base de açúcar. Então, assim, considerando que a gente come outras coisas que viram açúcar, se eu como ainda o industrializado, conservante à base de açúcar, né? Então, a gente tem e inserir, né, mais líquidos, principalmente água, para poder favorecer todo esse fluxo metabólico, tá? E, obviamente, o café, lógico que ninguém vai fumar, ninguém vai beber, mas eu chamo a atenção aqui para a cafeína, um assunto que muita gente pergunta, né, no consultório. Adriana, mas o café, qual é a implicação da cafeína? Até 2 anos atrás, tinha uma estimativa de que a gestante poderia consumir até 300 miligramas de cafeína por dia. Tudo bem, então eu posso tomar 2 xícaras de café? Pode, mas a cafeína que você come ou que você ingere, não está só no café. Ela está no chá, ela está no chocolate, ela tem outras bebidas que somam cafeína. Então, quando a gente fala 300 miligramas de cafeína, não é só a cafeína do café. A gente tem as outras fontes também. Isso há 2 anos atrás. O ano passado veio uma nova regulamentação da FEBRASGO, que é a Federação dos Ginecologistas e Obstetra, que eles agora limitaram 0 cafeína para gestante. Por quê? Começou a aparecer, eu não sei se por acaso algumas de vocês já apresentaram isso em exame de ultrassonografia, eu esqueci até de colocar isso ali, mas existe uma descrição no exame de ultrassonografia da gestante, que é a alteração da diástase do bebê, da placenta, circulação placentária. E esses estudos, eles comprovaram que existe uma alteração, ontem mesmo eu peguei uma, com essa alteração placentária. Isso favorece o quê? A alteração cardiovascular, porque a placenta é toda uma circulação cardiovascular para esse bebê também. E essa alteração, ela está sendo provocada por conta de excesso de cafeína, não do café, porque existem outras coisas. Então, a regulamentação hoje é 0 cafeína. Quem vai lá comigo já ouve que é 0 cafeína mesmo. Mas eu gosto do café. Existe café descafeinado. Então, tome o cafezinho descafeinado se você gosta de comer o seu pedacinho de chocolate depois do almoço, que tem cafeína também, tá? Então, assim, o que eu trouxe para vocês hoje foi justamente aquilo que eu recebo muito no consultório. E são coisas assim, de fatores de risco altíssimos, gente. É muito, muito grande, sabe? E assim, quando a gente entra numa fase que precisa controlar a glicemia dessa gestante, a gente tem que mexer com a alimentação. Lembra que eu falei com vocês que a partir do 2º trimestre a alimentação de vocês implica no desenvolvimento do bebê? E aí fica exatamente uma briga, um quebra-cabeça, porque eu tenho que controlar a glicose, eu tenho que restringir a alimentação, mas eu também tenho que olhar para esse bebê se está ganhando peso de forma adequada para o nascimento, tá? Então eu trouxe para vocês aqui um alerta que realmente foi como eu disse, 80% dos meus atendimentos são do diabetes gestacional. E é muito sério isso, tá? Então, assim, lógico, não é para criar pânico em ninguém, mas é só para que vocês façam uma reflexão, tá? De que a gestação é doença de forma alguma. Para mim, quem gera é que tem muita saúde, né?
Então, tem ali plena, né? Goza de uma saúde plena, mas requer cuidado, porque a gente tem 2 vidas em um corpo só, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu trouxe... Pois é. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, eu procurei ser o mais objetivo possível, né? Porque o assunto é bem complexo. Vocês podem perguntar. Se vocês não tiverem dúvida, a gente vai dar uma paradinha para vocês experimentarem as guloseimas, irem ao banheiro, beber uma água. E quando a gente voltar, a gente vai conversar com a Cristina, que é a enfermeira obstétrica, vai estar falando um pouco sobre isso com vocês. E depois a Érica com o assunto do momento, né, que é a amamentação, que é o que todo mundo gosta. Tá bom? Em relação aos chás, quais os chazinhos que as gestantes podem tomar? Nenhum. Só de fruta. Erva cidreira, erva mate, nenhum desses, gente, nenhum. No máximo, quando essa gestante entra numa fase de muito enjoo, mas muito, aquela que não sobra nem a água, a gente consegue contabilizar o chá de camomila, tá? Bota ele gelado com gengibre e aí alivia pelo menos ali para que ela consiga comer de alguma forma alguma coisa e que fique alguma coisa naquele momento. Tem que ser aquela camomila pura. Camomila. Não, nada de. Não, sachê não, é a ervazinha mesmo, tá? E contabilizado certinho, na quantidade certinha, nada de ficar tomando a camomila o dia inteiro também não, tá? Mas assim, de chá desses de ervas, nenhum, gente, nenhum mesmo. E tem algum chá de fruta que seria proibido? Não? Fruta nenhum, pode tomar todos, tá? A gente até tem alguns, eu até esqueci, eu tenho lá. Tem alguns agora da marca de, acho que é Twinings, já ouviram falar? Isso. Eles são ótimos, eles têm ali uma composição de frutas mesmo, e eles são muito gostosos, ele vale a pena. E tem algum limite diário? Não, que é chá de fruta à vontade. Se você tiver com enjoo, bota um pedacinho de gengibre dentro, que dá uma aliviada, muita azia, né? Dependendo da idade gestacional, a gente já tem ali, né, um pouco de refluxo acontecendo. E aí, quando você vai comer, fica logo empachada, entendeu? Então, dá até para você usar depois do almoço. Você toma e dá uma aliviada na digestão, tá bom? Mais alguma coisinha, gente? Não? Pode falar. Uhum. Existe o risco de excesso de vitamina. Sim. Imagino que para a grávida isso pode ser agravado pela gravidez. Uhum. Como que isso, quais são os riscos? Então, foi muito bom você me perguntar isso, porque a gente tem uma ideia de que vitaminas é algo que não tem problema, posso tomar à vontade. E não é bem assim, tá? Existem intoxicações severas com algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina B12, eu já recebi gestante com dermatite por conta de intoxicação de superdosagem de B12, por exemplo, tá? A vitamina D é outra, ela tem algumas implicações de calcificação, então a gente precisa ter atenção. Então, assim, eu particularmente, como eu faço? Quando eu recebo essa gestante no início da gravidez, eu peço para que ela use o metilfolato, esse é de prática, tá? Porque a gente tem ali uma formação de tubo neural acontecendo naquele momento, e hoje já se sabe que essa formação do tubo neural não depende somente do metilfolato, existem outras vitaminas que compõem ali o metilfolato. Então, quando eu recebo primeiro, eu primeiro entro com essa parte do metilfolato, e aí eu peço para que a gestante solicite ao obstetra alguns perfis nutricionais, tá, de vitaminas, B12, cálcio, vitamina C, por exemplo, entendeu? Alguns minerais, magnésio, que gestante, praticamente todas que eu atendo estão com esses polivitamínicos prontos, chegam no consultório com os pés enormes de edemas, falta de magnésio nessas vitaminas, porque é circulação placentária, inclusive, entendeu? Então, eu peço esse perfil nutricional e aí, dentro daquele perfil nutricional que eu recebo, eu escolho ali as vitaminas. Hoje, eu não dou prioridade para mandar manipular, porque, às vezes, onera muito custo.
Então, a gente tem algumas possibilidades no mercado, a gente tem que olhar só as quantidades para poder atender as necessidades daquela gestante daquele exame, tá? E ainda assim, às vezes, determinadas situações eu tenho que complementar, entendeu? Mas, assim, a pergunta foi muito boa, porque às vezes você pega gestante que está assim, ferro no pé. É algo que a gestante... Gente, ferro, anemia em gestante é assim, ó, num piscar de olhos, entendeu? É isso que precisa ser monitorado com muita frequência. E vitaminas, às vezes, dosagens em excesso. Então, assim, tudo é muito calculado, sabe? Então, assim, se ela apresentou lá no exame uma deficiência, eu calculo, olha, ela precisa aumentar até tantas semanas. Então, a gente tem uma dose diária para aumentar em tantas semanas. Se em tantas semanas ela não atingiu o valor que eu esperava, eu vou aumentando gradativamente. Mas realmente existe sim intoxicação e foi o que eu falei. Eu recebi uma gestante assim toda empolada e quando eu fui olhar tinham prescrito para ela vitamina B12 em doses altíssimas. Entendeu? Então, assim, não é porque é vitamina que a gente pode ficar tomando, mesmo não sendo grávida, tá, gente? Isso é um alerta porque, com a relação ao Covid, muita gente correu aí para ficar tomando vitaminas, né, de forma bem aleatória. E a gente está tendo algumas implicações em relação a isso, tá? Oi. Então, olha só, normalmente as fontes de ferro são, se for de verde, são os mais escuros, tá? Infelizmente, o nosso maior alimento com aporte de ferro seria a carne vermelha, mas a gente compete com os hormônios, que infelizmente os boizinhos hoje, né, comem mais hormônios do que qualquer outra coisa. Então, assim, a gente tenta, na medida do possível, pelos verdes escuros, tá? Então, eu procuro, na minha prática, colocar suco verde, que ajuda muito. Aí vem todos os folhosos, o mais escuro possível. Evitar leite derivado junto da mesma refeição, porque é fonte de cálcio e o cálcio compete com o ferro. Então, quando os dois estão juntos, o cálcio entra, o ferro fica. Entendeu? Então, assim, se for num café da manhã, por exemplo, e você tiver na imagem de consumir uma fruta, né, que a maioria todas tem fonte de ferro ali, tá? E eu colocar queijo junto, eu já sei que eu vou evitar um pouco que esse ferro seja mais absorvido do que o cálcio, vamos dizer assim, ao contrário, né? O ferro seja menos e o cálcio acaba entrando mais. Mas assim, em gestante, gente, eu vou falar para vocês assim, até hoje, eu só tive uma gestante que eu consegui levar a gestação inteira sem precisar suplementar nada. Só foi um caso em mais ou menos 600 gestantes. Então, assim, é muito difícil, entendeu? Ferro, é obrigatório você suplementar. Aí a gente tem que ir acompanhando, entendeu? O ideal é que, se você já teve um histórico, né? Você já tinha uma ferritina, por exemplo, baixa antes da gravidez e já fazia parte do seu histórico, melhora esse aporte dessa reserva de ferro para poder engravidar. Mas a gente sabe que hoje, às vezes, acaba que a gravidez vem sem um planejamento. Então, procure colocar ali o máximo possível desse ferro até o meio da gestação, porque depois do meio da gestação é uma briga, gente, que vocês não fazem ideia. A gente suplementar, assim, para o bebê não ficar sem, porque a gente dificilmente consegue levantar essa reserva de ferro da gestante, porque a competição é muito grande. Entendeu? Então, assim, é basicamente isso, tá? Colocar o máximo de verde escuro possível. A carne vermelha, infelizmente, a gente tem essa inconveniência dos hormônios que acabam, né, com a fonte de ferro. Então, a gente acaba indo ali para os verdes mesmo. Quem não gosta de folhinhas no pratinho, bota num suco de fruta, que a gente aproveita da mesma forma, tá? Mas, assim, em gestação é bem difícil. A gente é obrigada a suplementar mesmo.